Então, Atos 15, o Concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que tinha feito o Senhor por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles o que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum cremos que somos salvos pela graça do Senhor, assim como eles também foram salvos pela mesma graça. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouviam Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras do profeta, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que os restantes dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde o tempo antigo. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, das carnes de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, Silas, 2 líderes entre os 2 irmãos. Com eles, enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transformando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Junto desses homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu-me bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele os abandonou em Panfilha. Não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo cada igreja.